Você já percebeu que a escola, apesar de ser o lugar onde aprendemos tantas coisas, às vezes esquece de nos contar os fatos mais incríveis e surpreendentes sobre o mundo? Acontece que, ao longo da história, muitos eventos e descobertas chocantes foram deixados de fora dos livros didáticos, e é por isso que estamos aqui hoje. No vídeo de hoje, você vai descobrir 10 fatos surpreendentes que você nunca aprendeu na escola. Prepare-se, porque esses fatos vão desafiar tudo que você achava que sabia sobre a história, a ciência e até o próprio planeta. 1. O primeiro aeroplano da história não voou com humanos. Todos sabemos que os irmãos Wright são creditados por terem realizado o primeiro voo com um avião em 1903, mas você sabia que o primeiro voo com um aeroplano aconteceu de forma bem diferente do que imaginamos? Em 1891, um homem chamado Otto Lilienthal, um aviador e engenheiro alemão, foi o primeiro a realizar voos controlados em um planeador. Ele não usou motor, mas suas experiências inspiraram muitos dos primeiros aviadores. Então, antes de Wright, o conceito de voo estava em desenvolvimento, e muitos pioneiros tentaram conquistá-lo sem o reconhecimento que mereciam. 2. O Império Romano nunca foi tão romano quanto você pensa. Aquela imagem que temos do Império Romano, com soldados, gladiadores e grandes conquistadores, tem uma base histórica, mas, na realidade, a Roma antiga era mais diversa do que você imagina. O Império Romano foi tão vasto que, em seu auge, abrangia várias culturas, etnias e religiões. Muitas dessas influências foram absorvidas pelos romanos, e boa parte da história do Império tem a ver com interações entre culturas, não apenas com a dominância romana. Por exemplo, o culto a Ísis, de origem egípcia, tornou-se popular em Roma, e várias religiões orientais influenciaram as práticas romanas. 3. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída por trabalhadores, não escravos. Você provavelmente cresceu ouvindo que as pirâmides do Egito foram construídas por escravos, certo? Bem, isso não é verdade. As pirâmides de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foram construídas por uma grande força de trabalho que consistia principalmente de trabalhadores contratados, especializados e bem alimentados. Eles eram, na verdade, trabalhadores qualificados, como pedreiros e artesãos, que vinham de várias partes do Egito. Não só isso, mas evidências sugerem que esses trabalhadores eram tratados com respeito, em alguns casos, até enterrados perto das pirâmides em tumbas próprias. 4. O diamante Hope tem uma história de maldição verdadeira. O diamante Hope, um dos diamantes mais famosos e valiosos do mundo, tem uma história sombria e aterrorizante. Este diamante, com sua cor azul única, tem sido associado a várias tragédias e mortes misteriosas ao longo dos anos. Muitas pessoas que o possuíram ou estiveram perto dele enfrentaram fatalidades inusitadas, como suicídios, quedas fatais e até assassinatos. Alguns acreditam que o diamante é amaldiçoado, e embora a ciência não prove isso, a história de tragédias envolvendo o diamante é, no mínimo, intrigante. 5. Os vikings não usavam capacetes com chifres. Você com certeza já viu vikings com capacetes adornados com chifres, certo? Mas aqui vai uma surpresa, eles nunca usaram capacetes assim. Essa imagem icônica dos vikings com chifres foi popularizada no século XIX, principalmente por meio de peças teatrais e ilustrações. Na realidade, os capacetes vikings eram simples, feitos de metal e couro, e não tinham nenhum tipo de chifre. O estereótipo dos capacetes com chifres é uma invenção da cultura moderna, não da história real. 6. O imperador romano que tentou invadir a Inglaterra com um exército de elefantes. Na história da Roma antiga, alguns imperadores tentaram conquistar o que parecia impossível, e um dos exemplos mais surreais vem de um imperador chamado Calígula. Ele planejou invadir a Grã-Bretanha em 40 anos depois de Cristo, mas, ao invés de enviar um exército convencional, ele decidiu usar elefantes no campo de batalha. No entanto, quando chegou na costa da França, ele deu uma ordem bizarra: fazer seus soldados recolher coxas como espólios de guerra. Calígula acabou não invadindo a Grã-Bretanha, mas esse episódio ficou registrado como uma das maiores maluquices da história romana. 7. O pão de cabelos da França medieval. Na França medieval, uma iguaria bizarra e perturbadora foi servida nas cortes reais, o famoso pão de cabelos. Acontece que, durante o reinado de Luís XIV, as pessoas usavam seus próprios cabelos para fazer um tipo de pão, que era considerado uma iguaria rara e sofisticada. As fibras capilares eram moídas e misturadas à farinha para criar uma textura única. Embora a prática tenha desaparecido com o tempo, essa tradição bizarra foi um exemplo de como as pessoas na França medieval estavam dispostas a seguir modismos excêntricos. 8. O rio Amazonas pode ser maior do que o Nilo. Você já deve ter aprendido que o rio Nilo é o maior do mundo, certo? Bem, é hora de revisar isso. Estudos recentes sugerem que o rio Amazonas, na América do Sul, pode ser maior do que o Nilo em termos de comprimento e volume de água. Por muito tempo,
tempo, o Nilo foi considerado o maior devido ao seu famoso curso longo, mas com novas medições, o Amazonas pode ser ainda mais extenso. Este fato surpreendente vai contra tudo que você aprendeu nas aulas de geografia. 9. A Idade das Trevas não foi tão sombria quanto pensamos. A famosa Idade das Trevas da Europa, o período entre a queda do Império Romano e o início da Renascença, sempre foi retratada como um tempo de estagnação e ignorância. No entanto, estudos modernos mostram que, embora houvesse dificuldades e conflitos, esse período também foi um marco de grandes avanços. Por exemplo, a invenção do arado de ferro, a introdução de universidades na Europa e o desenvolvimento da arquitetura gótica foram frutos dessa época. Ou seja, a Idade das Trevas não foi tão sombria assim. 10. O apito do cientista brasileiro que impediu um colapso global. Em 1965, um cientista brasileiro chamado César Lattes fez uma descoberta que poderia ter mudado o rumo da história. Ao perceber que a radiação cósmica poderia afetar a atmosfera da Terra e causar um colapso global, Lattes fez uma série de alertas e investigações que ajudaram a evitar um desastre. Ele foi fundamental no estudo das partículas subatômicas, e embora sua descoberta não tenha sido amplamente divulgada, o impacto que ela teve no controle da radiação cósmica foi crucial para a preservação do nosso planeta. Esses fatos mostram como a história, a ciência e até os eventos do nosso planeta são muito mais complexos e interessantes do que imaginávamos. A escola pode não ter nos contado tudo, mas estamos aqui para corrigir isso. Se você ficou surpreso com algum desses fatos, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e comentar abaixo qual deles você achou mais inacreditável. Deixei mais 2 vídeos para vocês darem uma olhada. Aproveitem e até o próximo vídeo.